Internar um usuário de drogas à força. Será que esse é o melhor caminho? O assunto é polêmico e ganhou destaque esta semana com a medida do governo do estado que implantou a internação compulsória na capital. Aqui no interior, o paciente ainda precisa concordar com a internação. O problema é que muitos não conseguem concluir o tratamento e voltam para as drogas. Aos 12 anos, este adolescente já era usuário de crack. Em todas as vezes que foi internado, fugiu. Disse que sofreu maus tratos. Forcava os outros, batia nos outros, amarrava com faixa. E aí depois eu conversei com o promotor falou assim que ia tomar uma providência contra o hospital. E nisso daí ele falou que ia me arrumar um lugar melhor. Hoje ele está numa casa de recuperação em Birigui, onde outras 15 pessoas lutam contra o vício. Este jovem de 19 anos tenta deixar a cocaína. A droga não é uma coisa boa, eu já estava me destruindo e destruindo a minha família. E já cheguei até a bater na minha mãe por causa da droga. Estou internada para se recuperar, dar felicidade para minha família e ser feliz e conseguir as coisas que eu não consegui até hoje. Na segunda-feira começou em São Paulo o serviço de internação imediata de usuários de crack. É o resultado de um convênio assinado no começo do mês entre o governador Geraldo Alckmin, Tribunal de Justiça, Ministério Público e OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil. O objetivo é acelerar a internação compulsória de dependentes químicos, aquela que pode ser feita mesmo contra a vontade do viciado. A lei é de 2001, mas vinha sendo aplicada de maneira lenta no Brasil. No estado, por enquanto, a internação desse tipo só vai funcionar na capital. Ajuda o usuário por causa que quando o usuário chega ao fundo do poço, chega a fazer loucura à família. É uma medida importante e que a epidemia do crack é algo nacional, não é? E, enfim, as autoridades estão despertando para essa preocupação. Aqui na região, muitos tratamentos para dependentes químicos funcionam, junto com o atendimento a doentes mentais. Em Araçatuba, o Hospital Benedita Fernandes, por exemplo, atende 4 dependentes químicos que foram encaminhados por mandados judiciais. 21 se internaram por vontade própria. No total, são 150 leitos. A maioria é preenchida por pessoas com transtornos mentais e viciados em álcool. Infelizmente, a demanda é crescente. Também com menores de idade, né, não só pessoas adultas. As pessoas entram no programa do hospital de atendimento. A gente, desde o início, trabalha essa internação, trabalha com esse paciente para devolvê-lo à sociedade, sempre trabalhando muito com o conceito de orientação para o tratamento extra-hospitalar. Para o fundador da Casa de Recuperação de Birigui, todo esforço é válido para tentar recuperar o dependente químico, mas é preciso antes montar uma estrutura especializada. A saúde, ela não tem uma estrutura para fazer essas internações voluntárias. É muita responsabilidade para o médico psiquiatra, porque ele tem que fazer os laudos. Mas é importante que se dê a chance, porque o dependente de crack, ele está constantemente no estado psicótico. Então a internação compulsória, pelo menos dali uns 3, 4 dias, ele vai saindo desse estado, onde ele retoma a sua consciência e poderá optar por continuar no programa. E para debater este assunto, nós convidamos o promotor José Heitor dos Santos. Doutor, obrigado pela presença. Boa tarde para o senhor. Boa tarde. Boa tarde, doutor. Primeira coisa, o senhor concorda com esse tipo de internação compulsória? O correto é fazer uma política de prevenção de drogas, com a participação de todos os segmentos da sociedade, com os órgãos de proteção dos adolescentes, mas às vezes acontece que a prevenção ela não resolve. E nós temos casos crônicos, pessoas que abandonam o tratamento, pessoas que resistem ao tratamento e nessas situações, de forma excepcional, a internação me parece uma medida muito salutar. Doutor, eu gostaria de propor uma reflexão com o senhor no seguinte sentido. Qualquer tipo de tratamento depende da aceitação da pessoa, de um pouco de força de vontade. Então, adiantaria internar à força e depois, se ele não tem essa contrapartida, vai conseguir um resultado? O usuário de drogas, principalmente aqueles que usam crack, eles acabam sofrendo transtornos mentais e têm a sua capacidade de discernimento reduzida. Será que ele, com essa capacidade reduzida, tem condições de avaliar se deve ou não ser internado? Ele é doente e deve ser tratado como doente. Mesmo contra a vontade, a internação se mostra muito salutar, muito boa, porque tenta-se salvar a vida dele.
tenta-se fazer alguma coisa porque ele mesmo não tem forças para resistir. Ele é escravo das drogas. Mas não basta só por aquele tempo, aquela primeira internação. Tem que haver, então, um apoio, depois um respaldo, depois dessa primeira internação. Sem dúvida alguma. É preciso que a família, a sociedade, todos o apoiem quando do tratamento e depois que ele deixa o tratamento. Ele sozinho não consegue vencer de forma alguma a droga. Doutor, o pessoal que está em casa entender melhor, como é que funciona esse sistema hoje aqui no interior? Uma mãe, ela pode, por exemplo, internar o filho à força? Eu preciso lembrar que antigamente os parentes familiares queriam que a justiça determinasse a saída de seus filhos, esposos drogados. Iam para as ruas. Hoje a justiça autoriza a internação de menores e de maiores. A solidariedade deve existir entre os familiares. A solidariedade na doença é muito importante. Basta que haja um relatório médico, um acompanhamento, e a partir dessa autorização de um médico, é possível que a justiça determine a internação. É preciso primeiro, então, que haja um acompanhamento médico. Promotor, a nossa equipe foi às ruas para ouvir a população sobre a opinião com relação a esse assunto. Vamos acompanhar o que os moradores dizem. Eu acho assim, se a pessoa não tiver vontade própria de dentro dele, de sair fora, de se libertar do vício, não vai resolver nada. Esse é o meu ponto de vista. Sim, nossa, isso já deveria ter acontecido há muito tempo, né? Tem tanta mãe sofrendo hoje em dia, lutando, buscando ajuda e nunca consegue. E se for por eles, nunca vai conseguir. Contra gosto nunca tem sucesso definido. São opiniões bem diferentes. Divide opiniões. É verdade. Doutor, me explica uma coisa, como é que o senhor avalia a atual estrutura que as cidades têm? É possível tratar bem essas pessoas, esses dependentes? Nós, promotores criminais de Rio Preto, estamos muito preocupados com a situação da região. Já nos reunimos, fomos ao prefeito, estamos pedindo que haja mais vagas, que haja hospital, que haja tratamento. As famílias batem às nossas portas, são dramas, são pessoas que são codependentes dos dependentes de drogas e que precisam de ajuda. Nós precisamos abrir as portas, precisamos ajudar e eu lembro que entre o direito de ir e vir, o direito de liberdade, o direito à saúde e à vida, há de prevalecer, sem dúvida nenhuma, o direito à vida. Temos que ajudar essas pessoas e nós precisamos garantir vagas aqui em Rio Preto.